Voltamos. Deixa o pessoal ingressar aí. Demorou um pouquinho porque minha internet é lenta. Na realidade, nem a internet que é lenta, porque muita gente usando, tá? Meu filho, minha filha assistindo aula, minha esposa trabalhando. Eu também, o computador fica meio devagar. Eu costumo dizer Bom que dia de novo. meu computador tá no modo Clayton. Cadê ele? Desse jeito. Cadê ele? Se ele não foi dormir, serão, viu? Ele entrou na primeira aula e saiu. Acho que ele ligou a câmera, depois se arrependeu, saiu e se picou, foi dormir. Eu não sei não. Depois quando eu falo, acha ruim. Mas lá no domingo, eu elogiei ele. Quem estava lá viu, né? Eu elogiei ele lá, falei que ele estava fazendo curso de padeiro aí nas férias, é um cara dedicado ao estudo. Cleitão. Bom, vamos lá. Vamos lá, voltando. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Todo mundo já entrou. Quem não pegou aí, depois volta. Bom, então, gente, como eu estava falando para vocês, esse princípio é um princípio, ele é chamado de princípio fundamental da eletrostática, essa questão da atração e repulsão de carga. E isso é um princípio muito importante e ele tem várias características elétricas que promovem essa atração e essa repulsão. Essa questão do potencial é apenas uma delas que eu citei para vocês entenderem. Tá ok? Bom, na eletricidade, a gente parte do princípio da conservação de energia. Nesse caso aqui, essa conservação de energia elétrica, ela está fundamentada na conservação, obviamente, da carga. Você não vai conseguir conservar a energia elétrica se você não mantiver a carga elétrica conservada, tá certo? Então, parte do princípio da conservação da carga elétrica, tá? Isso quer dizer o quê? Que num sistema eletricamente isolado é sempre constante a soma das cargas elétricas. Então eu tenho dois corpos, um carregado com a carga negativa e o outro carregado e o outro descarregado, por exemplo, neutro. Se eu aproximo os dois e coloco os dois em contato, eu inicio um processo de eletrização, que a gente vai ver na sequência, que é a eletrização por contato. O que vai acontecer? Vai ocorrer trocas de cargas elétricas de elétrons até esses corpos estabelecerem um equilíbrio elétrico, tá? Porém, o que vai acontecer? Vamos supor aqui que o primeiro corpo A tivesse um excedente de 2 elétrons, estaria carregado com uma carga negativa equivalente a 2 elétrons, e o outro estivesse neutro. Quando eu colocasse os dois em contato, o que iria acontecer? A carga, um elétron excedente do corpo A, iria se transferir para o corpo B, que estava neutro, desequilibrando o corpo B, fazendo com que ele ficasse com uma carga negativa. Como o A perdeu uma carga das duas que ele tinha, ele também vai ficar com uma carga negativa. Os dois corpos ficarão com uma carga negativa cada um e vai cessar a transferência de elétrons, estabelecendo o equilíbrio elétrico, certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu somar a carga dos dois antes e somar a carga dos dois depois, eu vou ter exatamente o mesmo número. Por quê? Porque a conservação da carga elétrica é um princípio que a gente se baseia para transferência elétrica, tá? Veja bem, vou pegar aqui, por exemplo, um exemplo de um corpo carregado positivamente e um corpo neutro, tá? Imagine agora, estou invertendo o exemplo aí, imagine agora que um corpo ele tenha um excedente de 2 prótons e o outro estivesse neutro. Quando eu colocasse os dois em contato, o que iria acontecer? O corpo neutro
iria ceder um elétron livre para o corpo que está carregado positivamente, o corpo A, iria neutralizar esse próton. E aí o corpo A ficaria com excedente de um próton. Porém, o corpo B, que estava em equilíbrio e perdeu um elétron para A, ele vai ficar com excedente de um próton também. Então, no final do processo, os dois terão, cada um excedente de carga positiva, que equivale a um próton. Certo? Isso quer dizer o quê? Se eu pegasse a carga antes quem tinha carga elétrica? Só o corpo A. Teria 2 prótons. O corpo B estaria com 0. 2 mais 0 dá 2. Se eu somar depois, cada um vai ter 1 mais 1 vai dar 2. Então, a carga elétrica ela está sendo conservada, mesmo após o processo de eletrização. Certo? Então, esse processo de eletrização ele está baseado no princípio da conservação da carga elétrica. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de carga antes vai ser sempre igual à quantidade de carga depois. Então, se eu somo nesse exemplo que eu dei, eu somo a carga de A mais a carga de B, se eu pegar depois que houve o processo, somar a carga de A mais a carga final de B, vai dar o mesmo resultado, vai ser sempre igual, certo? Aí, como é que eu vou calcular essa carga? Existe uma parte desse conteúdo que é chamada quantização da carga elétrica. Você vai quantificar, dar valor para essa carga elétrica do corpo. E esse valor é dado por essa equação aqui, que é igual a N vezes E. N é o número de elétrons transferidos e E é o quantum. Acho que no ano passado a gente falou rapidamente dessa fórmula, mas não se preocupe que a gente vai detalhar esse ano aqui e trabalhar com cálculos com essa equação. N é igual a mais ou menos E, por que mais ou menos? Porque aqui a carga elementar, se for próton, você vai usar mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Se for elétron, você vai botar menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas não se preocupe com isso agora, que depois a gente vai falar exclusivamente de quantização de carga e ensinar vocês a calcularem aí. Ok? Bom, agora nós partimos para o princípio dos processos de eletrização. Todo mundo entendeu essa parte inicial, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre o que é eletricidade? Prótons, nêutrons, elétrons, corpo neutro, transferência de carga, conservação de carga, força de interação elétrica. Ficou claro isso aí que eu falei para vocês? Alguma dúvida sobre isso? Tá, beleza? Beleza. Essa fórmula aqui é igual a N vezes E, não precisa se preocupar agora não, que a gente vai ter uma aula só sobre quantização de carga. E aí eu vou explicar para vocês detalhadamente o porquê dessa fórmula e como utilizar. Beleza? Bom, então, tudo tranquilo. Quem por acaso tiver qualquer outra dúvida, quiser perguntar, pode mandar mensagem lá no Zap, se não quiser falar aqui agora. Ok? Bom, então agora que a gente já entendeu que o corpo ele está naturalmente em equilíbrio, possui o mesmo número de prótons e elétrons. Então, por que a gente vai estudar eletricidade? Porque, apesar de estar em equilíbrio natural, podem ocorrer alguns processos, e esses processos, mesmo natural ou artificial, vai provocar um desequilíbrio elétrico, que é justamente a transferência desses elétrons livres de um corpo para o outro. E isso vai provocar o fenômeno que a gente está estudando, que é a eletricidade. Ok? Então, o que vai acontecer? Nós iremos estudar aqui alguns processos de eletrização, os principais processos de eletrização. O que é um processo de eletrização? É um processo pelo qual você provoca a transferência de elétrons de um corpo para o outro. E quando você provoca a transferência de elétrons, aí você vai ter o carregamento ou não do corpo, tá? Ou você pode carregar um corpo, ou você pode neutralizar um corpo que estivesse carregado. Mas o objetivo principal é carregar esse corpo neutro. Então,
você carrega um corpo através dos processos de eletrização, que é o que a gente vai ver agora, os principais processos de eletrização, ok? Bom, primeiro processo de eletrização é a eletrização por atrito, tá? Atrito corresponde você esfregar um objeto no outro, tá? Um elemento no outro. Então, quando você atrita a sua mão, por exemplo, você observa o aquecimento da sua mão. Por quê? Porque esse atrito ele gera energia calorífica. Ele produz calor, certo? Então, essa energia calorífica produzida no atrito, ela vai ser transferida para os elétrons livres, ok? E tem uma galera que acampa e tal, e faz fogo desse jeito. Isso, Aí vai fazendo exatamente. isso até sair fogo. Vai atritando, o aquecimento pode chegar num nível, depender da condição do graveto lá, de umidade, ele pode provocar a produção da faísca e gerar combustão, né? Através justamente do atrito. E no caso da carga elétrica, o que vai acontecer? Quando você aquece, atritando um corpo no outro, como por exemplo, aquele experimento que vocês já devem ter feito em ciências, de pegar a caneta, pica um bocado de papel, né? Do caderno, bota em cima da mesa, atrita a caneta no cabelo e depois coloca lá no papel, vai atrair os pedacinhos de papel. É um exemplo de eletrização por atrito. Quando você esfregou a caneta ou pente de plástico no cabelo, esses elétrons livres do seu corpo vão pular, vão ser transferidos para a caneta e quando você aproximar, eles vão atrair o pedaço de papel, certo? Então, como é que isso ocorre? Isso ocorre porque quando você atrita um objeto no outro, esse calor gerado, essa energia calorífica gerada, ela é absorvida pelos átomos desses elementos, desses corpos. E esses átomos, eles recebem essa energia através de quem? De quem está na parte mais externa. Então, quem vai receber energia é o núcleo desses átomos? Não. São os elétrons que estão na nuvem, na eletrosfera, girando ao redor do átomo. Quando esses elétrons pegam essa energia calorífica, o que acontece? Eles transformam essa energia calorífica em energia cinética. Eles absorvem essa energia e convertem em movimento. Isso vai fazer com que esses elétrons, que já giram em alta velocidade, comecem a girar com velocidade cada vez maior, por causa do ganho de energia do atrito. E se ele gira com velocidade maior, a tendência dele escapar também é maior. Então, isso vai facilitar a transferência desse elétron que está girando de um átomo para outro, de um corpo para o outro. É como se fosse um carro. O carro fazendo uma curva a 100 km por hora, dependendo do raio da curvatura, ele consegue fazer a curva. Mas se ele entrar nessa mesma curva com 180 km por hora, a probabilidade dele sair pela tangente da curva, escapar e capotar é grande. Então, a mesma coisa vai ocorrer com o elétron. Ele está girando com a velocidade que já é grande, mas que é suficiente para manter na órbita. Quando ele ganha energia, ele gira mais rápido, a tendência é ele escapar, e aí você tem a transferência do elétron, provocando aí o carregamento de um corpo ou do outro. Entenderam como é que ocorre? Então, aqui no slide está falando, pelo atrito, a esfregação entre dois corpos, os elétrons são transferidos de um corpo para o outro, de acordo com a série triboelétrica, que são aquelas características relacionadas aos elétrons de valência. Quem for mais eletrovalente, quem for menos eletrovalente, quem for mais eletrovalente vai transferir, quem for menos vai permanecer, vai receber, tá? E aí você tem aqui uma tabelinha só exemplificando aqui com relação a essa série triboelétrica aqui, quem é mais eletrovalente, quem é menos eletrovalente, tá? Mas isso daí, normalmente na questão, você não precisa se preocupar com isso, ele fala para vocês. No final desse processo de eletrização por atrito, o que vai ocorrer?
como um corpo perde elétrons e um outro ganha, o que vai ocorrer aí na eletrização? Aquele corpo que perdeu elétrons vai ficar carregado positivamente. Por sua vez, o corpo que ganhou elétrons vai ficar carregado negativamente. Então, quem perde elétrons fica com excedente de prótons, fica carregado positivamente. O corpo que ganhou elétrons fica com excesso de carga negativa, porque o elétron tem carga negativa, obviamente ele vai ficar carregado negativamente. Então, no Carlos, você final, pode repetir só esse negócio para eu copiar aqui? posso sim. De quando pede o elétron, aí você fala Uhum. o resto. Posso. Veja bem, o que ocorre nesse processo de eletrização? Coloca assim, ó, observação, já que você está anotando, Ana, coloca assim, observação. Na eletrização por atrito, na eletrização por atrito, os corpos, a pontuação vocês vão colocando aí, viu? Os corpos possuem ao final do processo, os corpos possuem ao final do processo a mesma quantidade de carga, e sinais opostos. Tá? Mesma quantidade de carga e sinais opostos. Ponto. Ou seja, é isso que eu acabei de falar. O corpo, ele cede elétrons e o outro recebe. Então, você vai atritar. Aquele que tiver mais elétrons livres, ele vai ceder para o corpo que tem menos elétrons livres. Então, imagine aqui que eu tenho A e B. Atritei A com B. A tem mais elétrons livres, B tem menos. Quando eu atritar, o ganho de energia vai fazer com que os elétrons livres de A sejam transferidos para B, certo? O que está ocorrendo? Quando o A perdeu elétrons, ele vai ficar com excedente de prótons. Então, A vai ficar carregado positivamente. Quando B recebeu os elétrons de A, ele vai ficar com excedente de carga negativa. Então, recebeu elétrons, vai ficar carregado negativamente. Ô, Então, um vai Carlos, ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Entendi, Só um minutinho, entendi. Cadu. Entendeu, Ana? Entendi, já anotei tudo aqui. Obrigada, Beleza. Carlos. Nada. Cadu, você está com uma dúvida aí, você escreveu lá, mas pode abrir o microfone e falar que é melhor aqui. Sua dúvida pode ser de tipo assim, mais gente. esse negócio que você falou que eles esfregam e tal, e aí os elétrons livres de um vai pro outro, tipo assim, todos eles tipo assim, são corpos neutros, mas uns têm mais elétrons que outros, por isso que quando esfrega que eles vai passando de um pro outro. Isso. Você pode partir desse princípio, por exemplo, de dois corpos neutros, mas não precisa necessariamente estar neutro, Cadu. O que precisa são ser corpos diferentes, tá? Você não pode pegar uma esfera de ferro e atritar com uma esfera de ferro, porque aí não vai acontecer nada, porque eles têm a mesma característica elétrica, tá? Então, tipo assim, Agora, tem se você coisas que têm pegar carga diferente. como? Tipo assim, as coisas têm carga diferente. Exemplo, Sim, tipo, sim, cada elemento, você vê isso na tabela periódica, cada elemento tem cargas elétricas diferentes. Por isso que eles possuem número de prótons e de elétrons diferentes um do outro. E aí gera classificação na tabela periódica. Cada elemento tem. E cada substância, consequentemente, também terá. Porque tem substâncias com mistura de diversos elementos e cada mistura vai dar uma composição de carga diferente também. Tá? Agora, então é quando por isso que você. nessas experiências usa, tipo, essa mica e celulose, por exemplo. Por É, isso que por, atrai. por que eles usam mixelulose? Aqui você está vendo na tabela, ó, justamente por causa dessa característica elétrica dele, que a gente chama de série triboelétrica. Então, isso aqui, essa classificação, ela está relacionada justamente com o número de elétrons livres, que é uma característica
que em química vocês estudam, que chama de elétrons de valência, né? Então, a substância que tem mais elétrons livres perde elétrons, e a substância que tem menos elétrons livres tende a ganhar. Porém, Cadu, foi boa a sua pergunta, nem toda substância ela vai apresentar elétrons livres, tá bom? Então, tem substâncias que não apresentam elétrons livres, e aí elas não vão permitir essa movimentação de carga, mesmo que você tente eletrizar por atrito. Tipo borracha. Exatamente, perfeito. Ah. Então, você tem um corpo, você tem dois tipos de corpos classificados em relação à característica elétrica. Você tem o condutor e você tem o isolante. Qual é a diferença do condutor para o isolante? O condutor é uma substância ou é um corpo composto por substâncias que possuem um número grande de elétrons livres. E o que é o isolante? O isolante é um corpo composto por substâncias que não possuem elétrons livres. Ou seja, os elétrons daquela substância estão fortemente ligados ao núcleo daquela substância. Então, eles não podem pular de um átomo para outro. Se eles não podem pular de um átomo para o outro, eles não podem também pular de um corpo para o outro. Então, eles são chamados de isolantes elétricos. Como você falou, a borracha, o plástico, tá? A madeira, são exemplos de isolantes, materiais isolantes. São aqueles materiais que não possuem elétrons livres. E os que possuem, nós classificamos como condutores. Aí você tem materiais que são bons condutores, intermediários, ruins, vocês têm os supercondutores, e aí vai. Beleza? Consegui esclarecer aí? Mais alguma dúvida, meu povo? Galera, eu vou pedir só um favor. Quando vocês tiverem dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Que esse negócio de ficar olhando lendo isso aqui no chat atrasa um pouquinho. Então, se vocês puderem abrir o microfone e perguntar, não tem problema interromper. Quantas vezes vocês perguntarem, é melhor, eu acho que a aula fica mais interessante. E a dúvida de um pode ser a dúvida de outro colega. A gente já vai esclarecendo aqui. Ok? Ô, Carlos, Sim, minha querida. rapidinho, uma última coisa. Pode Um falar. exemplo. Em um, como é que fala? Tipo, em uma associação, assim, de um excedente de próton e um excedente negativo. O condutor, ele seria o próton e o isolante, ele seria o negativo, o que ganha elétron, no caso, ou não necessariamente? Não necessariamente. Nesse caso aí, os dois podem ser condutores ou um pode ser condutor e isolante, tá? O fato dele ser isolante, aí é uma boa pergunta também, tá? Muitas pessoas acham que o isolante ele não recebe os elétrons. Errado. O isolante ele recebe elétron, ele pode ser carregado. Porém, ele não consegue transferir esses elétrons que ele recebeu. Entendeu? Então, quando você falou aí, Ana, um pode ser condutor, o outro pode ser isolante, e ocorrer a transferência de um para o outro. Ou os dois podem ser condutor. O que não pode ter são os dois isolantes, porque aí não vai haver transferência de elétrons. Mas um condutor e um isolante pode, os dois condutores pode, um corpo neutro e o outro carregado pode, tá? Desde que nesse processo de eletrização por atrito, eles tenham quantidades de cargas iniciais diferentes, tá certo? E aí vai ocorrer essa transferência. Beleza? Esclareci a Beleza, dúvida? beleza. Olha só, Sim. por exemplo, eu vou pegar um condutor, que é uma barra de ferro, e vou pegar um isolante, que é uma borracha. Essa borrachinha que vocês têm aí de apagar o que vocês escrevem no caderno. Imagine que eu pegue um fio e ligue no polo lá que está tendo corrente da tomada. Aí eu boto o fio na tomada, ligo esse fio na barra de ferro. Se eu estiver segurando essa barra de ferro, eu vou receber um choque, certo? Por quê? Porque a carga elétrica, os elétrons da corrente elétrica vão passar pelo fio, que é condutor, vai chegar na barra de ferro, que é condutora também, e esses elétrons vão passar para o meu corpo, certo? Então eu vou ter a descarga elétrica, que é o choque. Se eu pegar esse mesmo fio que está ligado na tomada, tirar da barrinha de ferro e colocar na borracha, e segurar a borracha, eu não vou receber esse choque, eu não vou receber a descarga elétrica.
Por quê? Porque a borracha é isolante. Os elétrons que estão na borracha, ou até mesmo os que chegam a ela, não conseguem sair e ser transferidos para o meu corpo. Por quê? Existe uma força de atração muito grande no núcleo dos átomos dessa substância que fazem com que os elétrons não sejam livres, eles fiquem presos naquela eletrosfera que ele caiu e começou a girar. Então, apesar do fio jogar a carga elétrica para a borracha através da corrente elétrica, essa corrente elétrica não passa para a minha mão, porque a borracha é um isolante. Melhorou a Ô, explicação? professor, Conseguiram entender? Fala, Cadu. É Cadu ou Arthur que vai é, juntar? Arthur, Pode falar. rapidão. Se a energia for muito alta, mesmo a borracha sendo isolante, não pode passar para nossa mão, não? Não, Eu ia perguntar isso. não. O que pode ocorrer é o seguinte, veja bem. Se a energia for muito grande, pode gerar um superaquecimento, tá? E esse superaquecimento pode fazer com que essa borracha ou esse fio derreta. E aí vai ficar exposto a parte condutora que é do metal, e aí pode passar. Você está entendendo? Agora, o que a gente chama, lá na frente eu vou explicar para vocês, é baseado no princípio do curto-circuito, tá? É como se você pegar um fio relativamente fino, de 10 milímetros, ligar no polo da bateria, do positivo para o negativo. O que vai acontecer? Você vai ter um excedente muito grande de cargas, esse fio ele vai começar a superaquecer e aí ele vai estourar o fio, entendeu? Por causa do superaquecimento dos choques das cargas. Entendi. Ou então, se você pegar, por exemplo, em casa dá para você fazer, você pega uma pilha, pega um pedaço de bombril e abre esse pedaço de bombril, faz tipo um fio com bombril, mas não mais grossinho, né? E aí você bota no polo negativo da pilha e a outra extremidade você bota no positivo. Você vai ver que esse bombril ele começa a aquecer e pega fogo, depois você incinera, tá? Justamente por quê? Por causa desse excedente de carga, tá? No caso do bombril é um condutor, mas isso ocorre dentro do fio que está revestido por uma capa de borracha ou plástica que é isolante. Então tem que ter cuidado com isso aí. Essa quantidade excessiva de energia, ela não vai provocar a passagem, mas ela pode provocar o aquecimento e expor o condutor. E aí a pessoa pode acabar recebendo a descarga também, por consequência disso. Ok? Ô, Carlos, Sim, pode falar. no Enem desse ano teve uma questão sobre raio e, tipo, que era pra... Exemplo, tinha lá da roda, que era a roda de borracha, e tinha... que era a resposta certa, né? Falando que era pra, tipo assim, pra se proteger do raio. raio, era bom ficar no carro porque ele tinha carapaça de metal. Isso. É o seguinte, no finalzinho, deixa eu ver se é desses lá aqui, ó. Já que você perguntou, antecipar. Então, olha só. O que é o raio, tá? O raio, ele é a descarga elétrica, tá? Que ocorre da nuvem para a Terra ou da Terra para a nuvem. A maioria das pessoas acha que o raio só cai de cima para baixo. Não é verdade. Às vezes, a depender da quantidade de carga, a transferência elétrica ela pode ocorrer de baixo para cima, tá? Então, o que ocorre? Quando você tem as nuvens carregadas, tá? Normalmente, quando você tem uma grande quantidade de chuva, você tem a quantidade de íons de hidrogênio lá, carga negativa se acumulando na nuvem. E na superfície da Terra, você tem diversos elementos com cargas negativas, mas tem elementos com carga positiva também. Então, quando ocorre esse excedente de carga elétrica, ela vai começar a querer se movimentar. Então, essa carga elétrica ela começa a ser atraída pelas cargas positivas que existem na superfície da Terra. E, consequentemente, ela começa a querer se movimentar, descer, tá? Ah, professor, por que não tem, então, cada elétron desse vai descendo para Vai descendo para aqui, ó. Ele está nessa posição, ele desce em direção a essa carga positiva e você teria uma chuva de elétrons.
Isso não ocorre por quê? Porque o ar é isolante, tá? Então, esses elétrons, ele não passa pelo ar, ele passa pelas moléculas de água que existem no ar, certo? O ar e a água pura são isolantes, porém a água com sais minerais, ela é condutora. Então, a água da chuva, que tem vários elementos químicos, possuem a capacidade de conduzir esses elétrons. Então, esses elétrons, eles descem pelas partículas de água que existem no ar, que está na atmosfera. Vocês já viram, por exemplo, tempestade de raios no sertão? Não existe. Por quê? Porque o clima é seco, tem baixa umidade do ar. Então, se tem baixa umidade do ar, o ar ele não tem capacidade de transferir. Onde é que você tem maior ocorrência de raios? No litoral. Porque no litoral você tem sol e você tem chuva intensa. Então, você vai ter muita umidade relativa do ar, o que facilita a transferência desses elétrons entre a nuvem e a terra, certo? E aí esses elétrons vão descendo aqui pelas Ô, partículas de Carlos, água. Sim, pode falar. mas não tinha uma parada que, tipo assim, pra conduzir eletricidade, não tinha que, tipo, ter um sal na água também? Pois é, a água da chuva ela é composta por sais minerais, tá? E esses diversos sais e elementos químicos, não é só sais minerais, tem outros elementos também que possuem carga elétrica e são condutores. Agora, se você tirar todos os sais minerais da água e deixar a água destilada, água pura, aí ela vai ser isolante. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Ó, esses elétrons vão descendo aqui pela água e aí começa a atrair essa carga positiva também. E aí esses elétrons vão descarregar, atingindo aqui, ó, no caso aqui da figurazinha, o pinheiro. Por quê? Porque ele vai buscar facilidade. Então, se ele está querendo descer, ele vai atingir sempre o ponto mais alto. Por isso que a gente, através do princípio que a Ana falou aí, da blindagem eletrostática, tá certo, viu, Ana? Eu vi lá no chat. Essa questão do carro é a blindagem eletrostática mesmo. E essa blindagem eletrostática está relacionada com o para-raio. É o mesmo princípio. A gente pega no prédio, coloca uma antena, liga, contorna esse prédio com cabos de aço e liga na terra. Quando o raio cair, ele vai atingir essa antena, que é o para-raio, e esses elétrons vão descer pelo cabo de aço, descarregando na terra, formando o que a gente chama de blindagem eletrostática, baseado no princípio de Faraday, Michael Faraday, certo? Ou Faraday, é questão de pronúncia. Então, quando você falou, Cadu, do carro, é o seguinte, está no meio de uma tempestade, começou uma chuva de raios. O lugar mais seguro para você ficar é dentro do carro. Por quê? Se o raio atingir o carro, como o carro é feito de metal, toda essa carga elétrica vai se distribuir pela superfície do carro. E o meio do carro ele vai ficar blindado, vai ficar livre de efeito elétrico. Então você dentro do carro vai ficar protegido porque lá dentro ocorreu o que a gente chama de blindagem eletrostática. O centro do carro vai ficar livre de carga elétrica porque as cargas se distribuem na superfície da chaparia, certo? Então esse é o local mais seguro para você ficar dentro de uma tempestade, até mesmo se o raio cair em cima do carro, ok? O que você não pode fazer é botar a mão na chaparia do carro. Por isso que as pessoas, às vezes, têm essa descarga elétrica, porque elas abrem a porta do carro, tentam sair com medo, e aí a própria umidade do ar, porque normalmente está chovendo bastante, e encosta na chaparia do carro e acaba morrendo. Há uns 2 anos atrás teve um caso desse. Começou uma tempestade de raio, aí a mãe saiu do carro, foi tirar um bebê que estava na cadeirinha no fundo do carro, aí um raio atingiu o carro. Aí o pai tentou puxar a mãe e acabou morrendo todo mundo. Então a neném sofreu descarga elétrica, a mãe e o pai que foi puxar, os três sofreram a descarga elétrica e infelizmente acabaram falecendo. Tá? Esclareci sua dúvida, Cadu? Tranquilo? Aham. Ana, é isso aí, viu?
blindagem eletrostática mesmo. É o princípio. Mas a gente vai ter um capítulo para falar exclusivamente de blindagem eletrostática, tá bom? Beleza? Bom, é isso que eu quero de vocês, tá? É participação. Pergunta mesmo. Pode perguntar, porque aí você vê, você perguntou o que eu já ia explicar, tá na aula. E aí a gente vai aprofundando e vai desenvolvendo a aula. Isso aí é que é legal, tá certo? Então pode mandar ver nas perguntas aí, que é disso que eu gosto. Bom, eletrização por contato. Então nós já entendemos eletrização por atrito. Atrito, o corpo, gera energia calorífica, essa energia é absorvida pelos elétrons, vira energia cinética, gira em velocidade grande e facilita a transferência elétrica, provocando o carregamento do corpo. Certo? Carlos, Sim, pode falar. Elida mandou uma mensagem, uma pergunta no chat. Ela perguntou se dava para usar energia transferida de um raio pelo para-raio. Ela falou isso. Aproveitamento não dá, ainda não temos essa tecnologia, tá? Porque a velocidade da luz é muito grande, Hélida. Então, a luz percorre uma distância muito grande em intervalo de tempo pequeno. E quando a gente bota um para-raio, a antena, por mais alto que seja o edifício, a distância da antena para o solo é muito pequena, comparada com a velocidade, né, da luz. A luz, ela se locomove a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, tá? E são 300 milhões de metros. Por mais alto que seja o prédio, se o prédio tiver 20 metros, ela percorre 320 milhões de metros em um segundo. Então, um prédio que, vamos supor que o prédio seja enorme, tenha 150 metros de altura. Ele vai percorrer isso aí em 0,00000, sei lá, 2 segundos. É um intervalo de tempo muito pequeno, a gente não tem capacidade de aproveitar. Então, essa energia ela desce pelo cabo de aço e descarrega na Terra. Até agora, a gente não tem tecnologia para realizar esse aproveitamento, não. Tá? Beleza? Joia, então. Eletrização por contato. Eletrização por contato. Eu só vou falar rapidamente para vocês, porque infelizmente o nosso tempo está acabando. Mas a gente, na próxima aula, continua falando de eletrização, tá bom? O importante é entender aí a eletrização por atrito. A eletrização por contato é um pouquinho diferente, porque você vai colocar um corpo próximo ao outro. Quando você colocar ele próximo e encostar, aí um elétron vai ser transferido para o outro. Então, um corpo está carregado e um outro corpo neutro, você encostou aquilo que eu já falei anteriormente, aquele que tem mais elétrons livres cede para o que tem menos elétrons livres. E essa transferência vai ocorrer até ocorrer um equilíbrio de carga. Tá? E nesse processo, você tem características diferentes do processo de eletrização por atrito. Além do fenômeno ser diferente, as consequências da eletrização são diferentes. Mas tudo isso a gente vai ver na nossa próxima aula com calma, tá? Para ficar bem explicadinho, porque nós só temos 1 minuto agora, nosso tempo vai encerrar. Beleza? Meus queridos, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas que surgiram, tá? Gostei demais dessa aula, é isso que eu quero na aula, essa participação de vocês é fundamental. Podem perguntar à vontade, tá? Que isso daí faz com que a nossa aula fique mais produtiva. Aproveite bastante. Prazer estar com vocês hoje, tá? Até a próxima aula e qualquer coisa estou à disposição para tirar dúvida lá no WhatsApp, pode mandar mensagem que a gente vai esclarecendo. Beleza? Valeu, Beleza, meu povo. Um abração. Beleza, valeu, cara. Valeu, gente. Até a próxima aula. Tchau, Até. tchau. Carlos. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Tchau, Carlos. Valeu. Valeu, galera. Bom dia. Um abraço. Tchau, tchau.